Boa tarde para quem já está entrando. Tô só colocando aqui o tema da nossa live. Boa tarde, pessoal do Facebook, que está aqui à minha esquerda. Boa tarde, pessoal do Instagram, que está aqui à minha direita. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar ao vivo para eu poder dar início e tá me apresentando. Boa tarde, Franciele. Boa tarde, Lunara. Sejam muito bem-vindas. Aqui eu acho que eu vi que a Carol entrou. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Lúcia. Bom, seja muito bem-vindo, bem-vinda quem tá entrando aqui comigo ao vivo. Depois eu vou tentar deixar essa live salva, provavelmente ficará salva para quem quiser assistir depois também. Olá, Gabriel, boa tarde. E antes da gente começar, eu queria pedir um favor para quem já está entrando ao vivo aqui comigo. Aqui embaixo tem um aviãozinho, né? Pelo menos aqui no Instagram tem. Às vezes eu vou ficar fugindo o olhar, porque eu estou tanto na página da Clinidente, do Facebook, quanto aqui no Instagram também. Aqui tem um aviãozinho e você consegue compartilhar essa live com alguém. Então, compartilha aqui com alguém especial, com alguém que você sabe que esse conteúdo vai ser de valor, que vai ajudar essa pessoa, porque todos nós sofremos com ansiedade, isso não é inerente ao ser humano, né? E eu vou explicar um pouquinho mais detalhadamente como que a ansiedade funciona hoje. Então eu vou falar sobre ansiedade boa, ansiedade que é tóxica, como controlar a ansiedade também, como que a ansiedade surge na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Então, pra gente começar, eu quero me apresentar, né? Eu me chamo Bruna Fernandes, eu sou psicóloga clínica com foco em ansiedade e atendo presencialmente pela Clinidente Cássia e pela Clinidente Itaú também. Então, um dia na semana, por todas as semanas, eu vou até Itaú fazer os atendimentos, e atendo também de forma online. Então, com foco em ansiedade, né? Porque eu entendo que a ansiedade é algo que está muito presente na nossa vida. A ansiedade é algo que está presente em várias ocasiões. E com a pandemia, a ansiedade, ela aumentou, né? Ou quem antes não sofria de ansiedade, hoje sofre com a ansiedade, né? Então, com o isolamento, as mudanças, toda essa modificação estrutural que a pandemia trouxe. Certo? Boa tarde, Lilian. Vocês estão me ouvindo bem? Manda aqui pra mim, por favor. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Me dá um ok, manda um joinha pra mim, por favor. Enquanto isso, né? Então, acho que a gente precisa... aqui no Facebook deu um errinho. Só um minuto, galera. No Facebook não consegui dar continuidade, mas eu vou deixar salvo e vou enviar lá, tá bom? A gente continua por aqui. Eu não sei porque deu erro, se os dois dispositivos, mas eu vou deixar salva lá depois. Obrigada, gente, pelo retorno. Bom, e eu percebo, né, que muitas pessoas sofrem com ansiedade. A maior parte dos meus pacientes, a maior parte das pessoas que entram em contato comigo, né, às vezes até dizem, não, Bruno, eu não sinto ansiedade, eu acho que eu não tenho ansiedade, é outro problema. Só que se eu for analisar quais são os sintomas, o que ela tá sentindo, né, no físico, o que ela tá sentindo no emocional, eu percebo que são sintomas que fazem parte da ansiedade. E hoje também eu vou falar quais são esses sintomas que dão... vamos dizer assim, faz com que a gente faça essa análise de que se eu tenho ou não ansiedade, se eu sofro ou não com a ansiedade. E, como eu disse, nós somos seres, da natureza do ser humano sentir a ansiedade. Então, ninguém está inerente à ansiedade, né? E elas começam a surgir em umas situações da nossa rotina, simples, do dia a dia, e ela vai aumentando progressivamente, né? E o que é de fato a ansiedade? A ansiedade, ela é nossa inimiga? Não. O que é a ansiedade?
E a ansiedade, ela é uma emoção. Então, fazer essa distinção, né, do que é a ansiedade, classificá-la de alguma forma, facilita muito no processo inicial. O primeiro passo, que é identificá-la, né, o que é de fato essa ansiedade. E ela é uma emoção. Assim como as nossas 7 emoções bases, né? Que é a alegria, o medo, a raiva, a tristeza, o nojo, a surpresa e o desprezo. Então, assim como todas essas emoções que a gente sente e percebe de forma clara, a ansiedade também é uma emoção. E tanto essas emoções bases podem estar presentes também na ansiedade, como vice-versa. A ansiedade, então, respondendo a pergunta, né? Será que a ansiedade, ela é tão inimiga assim? Será que ela é tão ruim assim, né? Um bicho de 7 cabeças que me causa só mal? E não, né? Inicialmente, o estado de sentir ansiedade não é tão inimigo assim, né? Eu costumo dizer que existe a ansiedade boa e a ansiedade tóxica. Por que existe a ansiedade boa? Porque a ansiedade boa, ela é um mecanismo de defesa. É um mecanismo de sobrevivência do ser humano. Então, ela não é tão ruim assim, né? Claro que em níveis altos, né? De uma frequência e intensidade mais alta, e a gente já vai falar sobre isso também. Mas eu acho importante a gente não vê-la só como uma inimiga, porque isso faz com que a gente evite ela. E quanto mais a gente evite, né, a ansiedade, mais ela se torna presente. Mas, entendendo que ela é um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência, né? Como assim? Como que isso funciona? Eu trouxe alguns exemplos simples do nosso dia a dia que caracteriza isso tudo que eu estou dizendo. Então, ela nos prepara para uma situação de perigo, né? De um possível perigo. Então, quando nós, por exemplo, quando a gente vai atravessar a rua, claro que automaticamente, né, a gente faz algo automático que é olhar para os dois lados da rua. Só que nisso a ansiedade ela está presente, porque ela nos coloca em um estado de atenção. Qual que é o perigo? Ser atropelado? Eu acho que o perigo mais real é esse, né? Um possível atropelamento. Então ela te coloca em uma atenção, né, um estado de atenção que faz com que você olhe para os dois lados. E assim, não sei se isso acontece com vocês, mas comigo, mesmo que se a rua for mão única, né? Por exemplo, só carros que sobem, eu olho para os dois lados. Né? Isso eu percebi depois de entender mais profundamente sobre a ansiedade. Então, independente, eu olho para os dois lados, porque a gente coloca em um estado de atenção. E aqui, então, a ansiedade pode ser positiva? Respondendo essa pergunta, né, do ângulo de Itaú de Minas, obrigada pela pergunta, obrigada pela participação. Respondendo essa pergunta, sim, no seu estado inicial, a ansiedade, a gente pode chamar ela de positiva, porque ela nos prepara para esse momento que pode ser que demonstre perigo, né? Que demonstre um certo perigo. Outra situação, semana de prova. Isso acontecia muito comigo, né, na semana de prova, porque eu não estou, como eu disse, nenhum ser humano está inerente à ansiedade, nós sentimos ela. E semana de prova, qual que é o perigo de uma semana de prova? A reprovação. Então, elas nos colocam em um estado de ansiedade, um estado de perigo, de que para se preparar, entende? Então, a gente se prepara, estuda, organiza o estudo. Oi, Fábia, boa tarde. Então, ela nos prepara para essas situações, né? Outro exemplo, o encontro amoroso. Então, a gente vai conhecer uma pessoa nova, né? A gente vai ter um encontro amoroso. Como que a ansiedade, ela pode estar presente nesse momento? Nos pensamentos, né? Então será que essa roupa vai ser boa para eu usar? Será que eu vou me comportar bem, legal? Será que o que será que a outra pessoa vai pensar sobre mim? Como que será que vai acontecer? Será que eu vou falar alguma coisa errada? Ansiedade, então ela nos prepara também para um encontro importante, uma reunião importante, por exemplo. Outra situação que eu trouxe como exemplo, primeiro dia de trabalho, né? Então, o primeiro dia de trabalho é uma coisa diferente, é uma coisa nova, é uma mudança, né? São coisas novas que você vai estar aprendendo e fazendo. É importante, talvez você queria aquele trabalho, né? Tanto, né? Você desejava tanto aquele trabalho que faz também com que você sinta ansiedade. E aí você se prepara também para esse dia.
o dia do seu casamento, né? O nascimento de um filho. Então, assim, por aí vai. Tem N exemplos no nosso dia a dia que nos remetem à ansiedade. E são... Eu que agradeço, Ângulo. E são... Então, assim, né, respondendo a pergunta, assim, a ansiedade nesse momento, ela é positiva, né? Ela é de grande ajuda, ela é nossa amiga, porque ela nos prepara para um momento que demonstre perigo. E, então, eu costumo chamar, né, a ansiedade, esse tipo de ansiedade do bem, né? Ela vem, mas depois que a situação, né, é resolvida, é feita, depois que você passa por essa situação, depois que essa situação é vivida, ela vai embora, né? E quando a ansiedade, o medo, né, quando ela é tóxica, quando a ansiedade me atrapalha, quando eu preciso colocar mais atenção nessa ansiedade, quando buscar ajuda, quando eu sinto que essa ansiedade está transbordando, né? Eu costumo dar muito exemplo para os meus pacientes do copo que transborda. Então, quando você sente que está no seu limite a ansiedade, quando a sensação está passando do seu limite, está passando daquilo que o seu corpo e o seu emocional aguenta, né? É quando o medo, a preocupação e todos os sintomas que envolvem a ansiedade ou alguma parte dela, né? Porque cada um sente a ansiedade de alguma forma também. Quando isso se torna catastrófico. E eu vou explicar essa palavrinha que parece ser muito feia, muito, muito difícil de ser falada, mas ela tem um significado que traz muito sentido para nós dentro disso que é a ansiedade. E quando isso se torna muito recorrente, né, no seu dia a dia. Ou seja, quando você pensa muito naquilo, durante todo o seu dia, durante boa parte do seu tempo, e não deixa com que você pense em mais nada, né? O foco é só essa preocupação. E o que é catastrofizar? O que é essa palavra? Né? E por que ele tem ligação, essa palavra tem ligação direta com a ansiedade tóxica? Porque quando você tem uma situação, problema, quando você tem uma situação que te gera uma preocupação, uma situação que faz com que você sinta medo, quando você coloca essa situação, esse problema grande demais e você pequeno demais para resolver ou para enfrentar essa situação. Se vocês quiserem mandar perguntas também, eu vou estar respondendo no final, tá bom, pessoal? Eu preparei um roteiro pra gente falar sobre, mas se surgir perguntas, fiquem à vontade, vai ser um prazer respondê-los. Mas catastrofizar é isso, né? É quando você coloca a situação grande demais e você pequeno para lidar com ela, né? Parece que você não vai conseguir sair dessa situação, parece que você não vai... A sensação é de que você não vai conseguir lidar com essa situação, né? E você passa a pensar só nisso, né? O tempo todo. Então você acorda e dorme pensando só nessa situação. E eu trouxe um exemplo que acontece de forma muito recorrente também, né? Na vida das pessoas, que é a prova de habilitação, né? Todas as aprovações para que você consiga chegar a receber, né, a sua CNH e tudo mais. Então, a prova de habilitação faz com que a maioria das pessoas se sinta muito ansioso para isso, né? E eu vou explicar por que também que acontece isso. Então, quando você decide por tirar sua habilitação, né, entende que isso é uma coisa nova. Às vezes você não sabe dirigir, às vezes você não sabe também como que funciona todo o processo, né? E a primeira coisa que você faz é ir até a autoescola, certo? Aí lá na autoescola você tem alguns procedimentos e a gente passa por diversas avaliações, né? Se alguém já se sentiu muito ansioso, responde aqui pra mim. Se alguém que já tirou a habilitação se sentiu muito ansioso, o que sentiu? Responde aqui pra mim, pra gente fazer uma interação. Então, a primeira avaliação que você tem, né, é ir até o psicotécnico, né, que a gente chama. Então, você passa por uma avaliação da psicóloga, que é tanto entrevista quanto testes, né? Então, essa já é uma primeira avaliação. E aí já te gera uma ansiedade inicial. Será que vai dar certo? Será que ela vai me aprovar? Será que eu vou conseguir, né? Essa é a primeira. Aí, após isso, né, tem uma outra avaliação, que é a provinha, né, de perguntas e respostas.
Então você estuda, precisa estudar, se preparar. Às vezes é uma coisa que, né, a gente não sabe muito, por exemplo, o mecanismo do carro, que não é algo recorrente, que a gente precisa, que a gente procura saber, né, durante o nosso dia a dia. Então ela te coloca em um modo de atenção também e você precisa estudar para passar nessa prova. E tem uma pontuação mínima, né? Tem uma pontuação mínima que, se você conseguir atingir essa pontuação, você consegue passar. Mais uma vez, você passa por uma avaliação. Você conseguiu. Então, o próximo passo é você aprender a dirigir, né? Então, são as aulas com o instrutor. E aí, mesmo que nesse primeiro momento você não seja avaliado, é uma coisa nova, né? Às vezes você não sabia nem ligar o carro, ou não tinha esse costume. E aí você se coloca em uma situação nova, né? Que gera medo também. Após isso, então você veio, né, nesse processo todo, vamos recapitular. Primeiro a avaliação com a psicóloga, depois a avaliação escrita e depois você começa a dirigir, né, começa a aprender a dirigir, algo que não era habitual, uma coisa nova. Mudanças, né, geram muita ansiedade, é um gatilho muito grande para a ansiedade. E agora você vai fazer a prova. Então você juntou vários, né, de pouquinho em pouquinho, essa ansiedade veio ficando presente durante esse período. E aí, chegou o dia da aprovação de rua, né? A prova da rua. A prova da rua. E aí, isso te gera muita ansiedade, porque é a etapa final, né? E aí vem os e se será que vai dar certo? E se não der certo? E aí eu vou ter que pagar? E isso gera uma ansiedade e o seu corpo te coloca em um estado de atenção também maior. Então você sente os seus ombros enrijecidos, o seu coração acelera, né? O seu coração bate mais forte, há frio na barriga, dor de cabeça, dor no estômago, não dorme, insônia. Isso geralmente é o que acontece. E isso passa a ser uma preocupação frequente, né? E a ansiedade faz com que a gente não esteja presente no aqui e no agora. A ansiedade, ela é o medo do futuro. Então, nós desligamos do passado, geralmente, né? Porque o passado, né? O nosso passado é tudo aquilo que a gente já enfrentou algum dia, e como a gente enfrentou, demonstra que você tem recursos de enfrentamento para passar por isso. Mas o medo é tão grande, né? Do e se não acontecer, e se não der certo, e, né? Muitos e será que passa pela nossa cabeça que a gente esquece de tudo que a gente já viveu, tudo que a gente já superou um dia, né? E parece que somos incapazes. Tem alguém falando aqui? Tenho o ângulo. Tenho ansiedade até para revalidar. Cristina. Isso, Cristina, às vezes, né, gera até essa ansiedade para revalidar a carta, porque... sabe por que isso acontece? Tem uma grande explicação. A gente tem, né, na nossa mente, no nosso emocional, o que eu chamo de memória emocional. Né? Então é como se você estivesse passando por toda aquela avaliação de novo, como se você estivesse passando por todo o processo de avaliação para tirar a CNH novamente, né? Mas é somente a revalidação. Então você coloca essa situação maior do que você, né? E você é pequena demais. A Joana disse aqui, tenho carta, mas tenho medo de dirigir. E isso acontece muito também, né? Quando as pessoas conseguem tirar a carta. Então, por mais difícil que seja, você conseguiu tirar a carta. E isso foi muito bom, você sentiu a ansiedade e tudo mais. Só que após isso, talvez o estresse daquele momento foi tão grande que você tem medo de dirigir. E aí fica, né? O carro fica na garagem e o que tanto... E tem como, né? Tem uma solução para isso, tem como a gente remediar essa situação, porque o medo dá limite pra gente. Mas o medo pode ser até um tema para uma próxima live, porque o medo, ele tem uma única função, o medo. O medo, ele tem uma função somente de nos paralisar e não nos deixar fazer aquilo que a gente quer ou precisa fazer, certo? Mas fica de tema para a próxima live, hein? E aí a gente não consegue, né? Deixar de pensar nisso, né? A gente não vive o aqui e agora, a gente vive o futuro, o pós, né? O que será que vai acontecer? Às vezes você tem 5 meses até tirar essa carta, ou você tem 5 meses
para fazer um vestibular, por exemplo, né? Só que durante esses 5 meses você sofre todos os dias pensando e sofrendo com ansiedade até chegar essa prova, né? Então, às vezes você está no trabalho, você está na escola e isso não te deixa concentrar, né, no aqui e no agora. Seu pensamento vai lá no futuro. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas, tanto emocionais quanto físicos. Porque a ansiedade... Nossa, gente, tá muito calor aí. Aqui tá bastante. A ansiedade, ela se manifesta tanto no nosso físico quanto no nosso emocional. E eu vou explicar agora como que funciona isso. E antes de dizer, né, quais são os sintomas, eu deixei bem separadinho aqui para não deixar de falar nenhum. Eu quero te dizer que pode ser que você sinta ansiedade e cada pessoa sente ansiedade de uma forma, né? Cada pessoa tem sintomas físicos e emocionais diferentes, né? Ninguém sente, e ninguém, né? Pelo menos eu acho que isso é quase que impossível, mas geralmente as pessoas não sentem todos os sintomas simultaneamente. Só que mesmo que você sinta 1, 2, 3 sintomas, né? Parece que é muito, né? Parece que tá passando do seu limite. Tá, Joana, tá calor demais. Precisa chover, né? Mesmo que você sinta que está passando do seu limite, você se sente assim porque o sintoma às vezes é muito intenso. É uma intensidade muito grande. Então, o primeiro sintomas, né? Os primeiros sintomas estão ligados ao nosso humor. Então, o primeiro, né, é uma angústia constante, o aperto no peito. A maior parte das pessoas que vêm até mim, que sofrem com ansiedade, que sofrem com essa preocupação, né, sentem, me relatam, né, que quando eu pergunto, o que você sente no seu corpo? Um aperto no peito. Um aperto no peito muito forte. Isso é angústia. Isso é fortemente comparado com a angústia. Então, o próximo sintoma é a preocupação excessiva. Então, é uma preocupação excessiva e constante daquele problema, daquela situação que tanto tem tirado, né, a sua paz. O desespero também é um sintoma dentro do humor. Medo irracional, né? Então, é o famoso e se. E por que eu coloquei que o medo irracional? Porque a nossa mente tende a criar situações que não são reais, os nossos pensamentos, né? Então, eu sou incapaz, eu não vou conseguir, é tudo muito negativo e muito catastrófico, né? Lembra? Muito grande esse medo, né? E muito irreal também, irracional, fora da razão. Porque às vezes a situação até te comprova que você vai conseguir, né? Ou às vezes pessoas dizem, não, calma, eu já passei por isso, e é assim, assim, é assado. Mas o medo é tão grande que você não consegue acreditar que você é capaz, você não consegue acreditar que aquilo vai dar certo. Outro sintoma em relação ao humor é a insegurança. Então a gente não se sente seguro de si, a gente se sente incapaz, a gente sente que a gente não vai conseguir passar por essa situação ou que a gente não vai conseguir superar aquela situação. E falta de humor também, né? Já viu aquelas pessoas que ficam, tem até aqui muito tenso, não conseguem relaxar nem o corpo e nem o rosto. Também não conseguem sorrir ou nada parece ter graça, né? Falta de humor também. Outros sintomas relacionados aos pensamentos, à nossa mente. Então, falta de concentração, como eu disse, né, no exemplo acima, você não consegue se concentrar no aqui e agora, você não consegue se concentrar no seu trabalho, né, numa tarefa que você precisa realizar naquele dia, que é mais simples, mais corriqueira, mais comum do seu dia a dia, porque o nosso pensamento está lá na frente, está lá no futuro, lá na outra situação que virá a acontecer. Pensamentos confusos e constantes. Uma coisa que acontece muito também é do nosso pensamento brigar entre si. Então você pensa, eu não vou conseguir passar na habilitação, eu não vou conseguir fazer essa prova, né, da habilitação. Aí depois vem, não, mas eu acho que eu vou conseguir também, né? Porque o fulano conseguiu, ele falou que foi tão simples. Então fica confuso, né? Esse é um exemplo, fica confuso esses pensamentos. E constantes também. Uma preocupação exagerada em relação à realidade. Né? Esse é um outro sintoma envolto aos nossos pensamentos. O 3, né?
sintomas em relação ao nosso comportamento também. Então, a gente tem sensação constante de que algo ruim vai acontecer. Isso é muito frequente na ansiedade também, né? Tudo parece que vai acontecer de forma ruim, de forma negativa, né? Ou pelo menos a maior parte das coisas. O medo constante, descontrole sobre os próprios pensamentos. Já andou, né? Pela rua? Você tá andando pela rua e aí você pensa, e se o carro atravessar a rua e me atropelar? E se, e se aquela pessoa cair da ponte? Vamos imaginar que você está andando por uma ponte. Então, esses são o descontrole sobre os nossos próprios pensamentos. E aí logo você fala, nossa, por que eu estou pensando isso? Né? A gente pensa coisas muito, muito catastróficas em relação a isso, em relação à rotina. Outra coisa também, ou sobre até o que a gente diz, né? A gente não tem muito controle, né, dentro desse comportamento sobre o que a gente diz, sobre o que a gente fala, né? E a insônia. A insônia também, dentro desse comportamento, é um sintoma muito recorrente, muito frequente da ansiedade. Por quê? Eu quero falar um pouquinho da insônia. Porque durante a noite, né? É comprovado que geralmente é mais fácil à noite, né? Quando tanto pelo escurecer mesmo do dia, e quanto pelo silêncio que a noite traz, que esses pensamentos ficam mais intensos, né? Então essa preocupação vem mais à tona. Talvez porque também durante o dia você está ocupado com as suas atividades, você está ocupado com o seu trabalho, com outras coisas, e aí esses pensamentos não têm voz. Isso pode acontecer também. Só que é à noite, quando o silêncio, né, paira pela sua casa, o silêncio paira também pela cidade, que esses pensamentos vêm e aí você não consegue dormir. Ou então você dorme um sono agitado, né? Muitas pessoas também me relatam, Bruno, eu dormi a noite inteira, eu apaguei porque eu estava muito cansada, mas eu acordei como se eu não tivesse dormido, porque eu estava cansado. E não era para acordar descansado? Não era para acordar com energia, já que a pessoa dormiu a noite toda, pelo menos de 7 a 8 horas, que é o habitual da noite? Mas a ansiedade, os pensamentos, a preocupação excessiva não deixa que essa pessoa descanse. E aí você está dentro da insônia. Agora eu vou falar dos sintomas, né, mais comuns que podem surgir no físico dessa pessoa. Então é a dor no peito, taquicardia, o coração acelerado, parece que o coração vai sair pela boca. E essa sensação da taquicardia também traz muito medo, né? Tem muitas pessoas que falam, nossa, eu achei que eu ia infartar. Eu achei que eu ia sofrer um infarto de tanto que meu coração estava acelerado. Né? E não passa. Não passa, demorou muito tempo para passar. E essa é a sensação. Falta de ar também, né? Você não consegue respirar de forma natural ou comum. Aumento do suor, a sudorese também. Tremores de mão ou de partes do corpo, né? A perninha que balança. Esse também é um sintoma da ansiedade. E a perna às vezes tá balançando, você nem percebe. E aí um amigo seu fala, por que você tá balançando a perna assim? Você fala, nem percebi. Ansiedade. Tontura, fraqueza, tensão muscular e diarreia também, dor de barriga. Quantas vezes você não tinha uma coisa importante para fazer e no dia te deu dor de barriga? Diarreia. Porque o nosso corpo funciona de uma forma diferente, né? E aí às vezes dá a famosa dor de barriga, sim. Isso também é um sintoma de ansiedade. Antes de eu continuar, deixa eu ler aqui o que vocês estão mandando para mim. Boa tarde, é a Maria Augusta. Às vezes compro algo que gostei muito, depois me arrependo, acho feio e não quero. Tá. Será que essa compra tá relacionada? Porque muitas pessoas que sofrem com ansiedade, né, também tem isso. A gente quer aliviar essa ansiedade de alguma forma. E tentam aliviar comprando, ou tentam aliviar comendo, tentam aliviar na bebida, no cigarro, né? Isso a gente chama de mecanismo, recurso de enfrentamento. Né? Então, a pessoa, sendo positivo ou negativo, a gente busca uma forma de enfrentar isso. Né? E pode ser na compra, e isso pode ser um sinal de ansiedade também, né? Porque você compra por impulso, e depois chega em casa e fala, nossa, nem precisava disso. Pode ser, sim, um sinal da ansiedade. A Viviane mandou aqui pra gente, tremedeira nas pernas também é.
Sim, se você, pode ser um sintoma de ansiedade, né? Se você vê que faz isso de forma inconsciente, ou de forma corriqueira também, né? No momento, sabe como que a gente consegue perceber se de fato isso é um sintoma da ansiedade para você, no seu caso? Começa a colocar atenção quando você faz esse movimento da perna, né? De forma, bater a perna no chão, né? Você treme a sua perna. E percebe, né? Se pergunte, o que eu estou sentindo nesse momento? Ou o que está passando pela minha cabeça nesse momento? Eu estou preocupada? Eu estou ansiosa com alguma coisa? Eu estou nervosa? Aí faz essa ligação, né? Porque agora vai ficar muito mais claro, né? Porque vocês vão passar a colocar atenção nesses sintomas. E aqui eu deixei preparado também, né, uma perguntinha. A ansiedade é uma doença? Muitas pessoas me perguntam também. Bruna, a ansiedade é uma doença? E sim, ela é uma doença, né, que a gente pode dizer que ela é uma doença invisível. Por quê? A ansiedade não é uma doença que você vai no médico e ele te passa alguns exames para você fazer e para identificar, né? O exame de sangue que a gente faz de rotina, não é nesse tipo de exame que ela surge. Então a gente chama ela de invisível por isso. Mas ela é uma doença que a gente chama de psicossomática, que é quando o nosso emocional atinge o nosso físico. É quando o nosso emocional, vamos dizer assim, que ele surge, né? Ele se manifesta, essa é a palavra. E quando o nosso emocional se manifesta no nosso físico, nas dores, na falta de ar, na taquicardia. Então, sim, a ansiedade, ela e a gente chama de transtorno, né? Transtorno de ansiedade. Mas aquela ansiedade inicial não é uma doença. Lembra que a ansiedade inicial, ela nos prepara para uma situação e ela vem e volta, né? Vem e vai embora. Quando procurar, uma coisa que muitos me perguntam também, quando procurar um psiquiatra, né? E a gente precisa ter alguns sinais, né, que podem responder essa pergunta. A primeira, mudanças de humor frequentes e desproporcionais, né? Então é uma coisa muito extremista dessas mudanças. Ora eu estou muito feliz, extremamente alegre e tudo tá muito bom para mim. Ora eu estou muito triste, melancólico. Então, esse é o momento, né? E também, e dentro disso está a dificuldade de controlar essas emoções ou de identificar essas emoções, né? Tolerância baixa também em contratempos normais do nosso cotidiano, quando algo que parece ser muito, muito simples, muito, muito básico de ser resolvido, mas você está extremamente intolerante e isso te causa um estresse muito grande também. Esse é o momento, sim, de procurar um psiquiatra. Dificuldade de concentração, insônia muito frequente, compulsão alimentar ou falta de apetite, também são outros sintomas. Não conseguir se livrar de algum vício, né? Então, muitas pessoas dizem também, né? O cigarro ajuda a controlar a minha ansiedade. Quando eu bebo, eu não sinto ansiedade. Quando eu bebo, eu não sinto nenhum sintoma da ansiedade. Parece que a vida tá mais leve, tudo tá muito leve, né? Só que isso às vezes está te prejudicando de alguma forma e você até percebe que está te prejudicando, né? Mas você não consegue sair. Por quê? Como eu respondi a pergunta lá em cima, essas coisas, né? Bebida, o cigarro, a compra, a comida, são o escape da ansiedade, né? É como a gente acredita que vai se livrar, né, desses sintomas. E agora eu trouxe, né, para finalizar a nossa live, eu trouxe algumas dicas para controlar a ansiedade. Porque sim, a ansiedade tem controle, nós conseguimos controlar a ansiedade. E a primeira dica, que é o que eu sempre passo também para os meus pacientes, é o que eu sempre indico para os meus pacientes, é a atividade física. E principalmente a atividade física aeróbica. Porque, né, o que tem a ver a atividade física com a minha ansiedade, Bruna? Como que isso pode me ajudar? Quando a gente pratica exercício físico, né, principalmente os aeróbicos, então a corridinha, polichinelo, uma caminhada, né, mais frequente, o que acontece? Ela aumenta os nossos níveis hormonais, né? Então são dois hormônios, a dopamina e a serotonina. Então esses dois hormônios, a gente chama eles de hormônios do prazer, hormônios da felicidade também, muitos médicos chamam assim.
E também, né, aumentando, né, esses níveis de dopamina e serotonina, então a gente se sente bem, se sente mais animado, consequentemente diminuindo os níveis de cortisol. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Então, e a ansiedade leva ao estresse também, né? O nosso corpo entra em um estado de estresse. E por que é muito benefício, muito benéfico, diminuir os níveis do cortisol? Porque o cortisol em níveis elevados, ele leva o nosso corpo a adoecer, né? Então, o cortisol faz isso com o nosso corpo, né? Leva o nosso corpo a um adoecimento, né? Nível de colesterol alto, por exemplo, né? E tudo mais. Tomo sertralina, a Viviane, tomo sertralina, mas parece que não funciona. O remédio, ele é muito eficaz, porque o remédio, ele tem mais ou menos o mesmo benefício da atividade física. Mas o que eu costumo dizer? Que nem sempre só o remédio tem que ser uma saída, né? Ou então, se eu faço atividade física, então eu não tomo o medicamento. Não, pode ser uma junção dos dois que vai te ajudar de forma mais benéfica, né? A segunda dica é a respiração diafragmática. Então, eu vou até fazer um momento aqui com vocês em relação a essa respiração, né? E eu quero que vocês façam aí da sua casa. Quero que vocês façam junto comigo. Que é você inspirar contando até 6. Então, inspiramos pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você vai segurar o ar contando até 4. 1. E depois você vai expirar, soltar o ar contando até 6. Vou repetir. Você inspira pelo nariz, contando mentalmente até 6. Você segura o ar contando até 4. E você expira, solta o ar pela boca contando até 6 também. É muito interessante fazer a respiração diafragmática, né, porque ela vem aqui do nosso diafragma e promove esse relaxamento do nosso corpo. Ao acordar e ao dormir também, né? Então, fazer isso repetidas vezes durante a noite te ajuda e muito no sono. Até você se sentir tranquilo e calmo mesmo para dormir. Então, ajuda muito no sono, ajuda muito no relaxamento, a respiração diafragmática. É algo também que eu indico muito para os meus pacientes que sofrem com ansiedade. A terceira dica no controle da ansiedade registre os pensamentos que passam pela sua cabeça naquele momento. Então, eu tô sentindo uma ansiedade muito grande. Gente, e assim, a live vai ficar salva. E depois vocês vão poder rever essas dicas, tá? Depois eu posso até fazer um post pra ficar aqui na página, pra vocês conseguirem salvar e guardar para sempre que quiser, né, fazer. Mas o que é registrar esses pensamentos? Então, eu tô sentindo a ansiedade nesse momento, ela tá muito forte, ela tá em um nível muito, muito alto. Pega um papel e caneta e registra os pensamentos que estão passando pela sua cabeça. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer isso. Eu estou me sentindo assim, assim, assado. Porque a ansiedade, ela tem tempo para começar e tempo para terminar. Só que cada pessoa é um tempo, né? Não dá para estipular ou estimar um tempo universal, vamos dizer assim. Então, registre os seus pensamentos, registre aquilo que você está sentindo, porque você vai estar focando em uma outra ação. Uma outra coisa também, você vai estar reavaliando esses pensamentos e questionando, será que realmente não vou conseguir? Né? Será que o que eu estou sentindo é real, é irreal? E aí, durante esse tempo, período de registro, o tempo passou, percebe? Então, pode ser que durante esse tempo, né, e você ter desfocado da ansiedade, dos sintomas, facilita com que essa ansiedade diminua, né, ou que você controle a ansiedade. A quarta dica é se alimente bem e beba muita água. Então, alimentos industrializados, alimentos que a gente precisa desembalar para comer, eles causam uma inflamação no nosso corpo, né? Então, o nosso corpo ele precisa trabalhar mais para digerir esses alimentos e é algo também que interfere nas relações hormonais, né, da ansiedade. Então, inflamam o nosso organismo, inflamam também o nosso físico e o nosso emocional. E beber muita água também, bastante água, pelo menos aquilo que é esperado, né, para o seu corpo.
ajuda muito no controle da ansiedade. E principalmente nesses momentos também que estão que está muito calor, né? Que está muito quente. A minha garrafinha tá aqui do meu lado, eu não fico sem, porque é muito importante que o nosso corpo esteja hidratado. A quinta dica falta mais 2 dicas, hein? A quinta dica é organize-se. Então, uma coisa que ajuda muito nesse processo de ansiedade também é você organizar o seu próximo dia, né? Ter um caderninho de rotina, anotar aquilo que você não pode esquecer, né? Porque isso diminui o estresse, né? Diminui a ansiedade também. Você manter também as suas coisas organizadas, fica mais fácil de você achar, né? Então, ao sair de casa, você não tem que se estressar e de pensar onde que tá isso, eu preciso pegar aquilo, o que que eu vou fazer no meu dia, né? Então, anotar, ou registrar aquilo que você vai fazer no outro dia, ajuda aí muito. Anotar no celular, anotar num caderno, né? Da forma que for melhor para você. E, além de fazer essa lista de organização, né, do seu dia, também acessar essa lista durante o outro dia, né? Porque a lista em si, ela não vai fazer nada por nós que fazemos, né? Nós que praticamos essas atividades. Então, você acessar, ticar aquilo que já foi feito, né? Traz uma sensação muito boa de que, nossa, eu consegui. Eu achei que eu não ia conseguir, mas isso comprova que eu consegui. E a última dica, que se você sente que a ansiedade está muito frequente, muito intensa na sua vida, que se você tem sofrido com ela, né, diariamente no seu cotidiano, se você tem sofrido, né, com insônia ou com sono agitado, a última dica é a terapia. Faça a terapia. Por quê? E agora eu acho que é um momento propício para eu explicar como é a minha forma de trabalho, né? Eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, com essa abordagem. E a terapia cognitivo-comportamental, ela liga tanto os nossos pensamentos ao nosso comportamento, né? Da visão, né? Da mudança ótica desses pensamentos. E porque às vezes os pensamentos são irreais, né? Quantas vezes, né, você já... Pensa aí junto comigo também. Quantas vezes você tinha um desafio, uma coisa para fazer, que era muito importante, uma prova, uma semana de prova, a prova da habilitação, como eu dei o exemplo também, e você achava que não ia conseguir, né? Mas você conseguiu, né? Então, os pensamentos que passavam pela sua mente eram: eu não vou conseguir, eu sou incapaz, isso não é pra mim, né? Pra fulano é mais fácil, pra mim é mais difícil, mas você foi lá e fez, você conseguiu. Então, a gente precisa, e a terapia cognitivo-comportamental trabalha nessa mudança de pensamento, né? Na mudança de como você olha para essa situação e, consequentemente, muda o seu comportamento, né? Trazendo mais coragem, enfim, independente daquilo que você da sua necessidade, né? Bom, deixa eu ver aqui o que a Joana disse. Ai, tá vendo? A Joana disse. É muito comum isso. Minha ansiedade começou quando eu estava tirando a carta, né? E até hoje. E assim, Joana, esse medo é muito frequente, é muito recorrente nas pessoas, né? Quantas e quantas pessoas não sofrem com ansiedade antes de tirar a carta, né? E às vezes não conseguem, e aquilo aumenta mais a sensação de que não vai conseguir, e desistem, né? E trabalhar essa mudança de pensamento tem ligação direta nesse comportamento e no controle da ansiedade também. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês, né? Olha só, demos 43 minutos de live. Foi um prazer esse bate-papo com vocês. Eu vou deixar a live salva aqui para quem tá chegando agora, para quem não conseguiu pegar a live do começo, para você poder assistir desde o começo. Foi um prazer imenso, né, receber o convite também do Dr. Alexandre. Eu tô até vestida, né, de azul, que é a cor da marca da Clinident, porque realmente eu visto a camisa dessa clínica. Eles fazem um trabalho muito, muito bom, muito eficaz, e me abraçaram, me acolheram, né, de todas as formas. Eu sou muito, muito grata por isso. A Adriana perguntou aqui: você atende crianças? Adriana, eu faço orientação de pais, mas eu atendo adolescentes e adultos a partir dos 13 anos, tá bom? Mas lá na Clinident tem profissional que atende crianças, é só entrar em contato que a gente passa todas as informações para você, tá bom? Foi um prazer imenso estar aqui com vocês, muito obrigada pela presença e até as próximas lives, né? Quem sabe a próxima eu falo sobre medo,
Muito obrigada pela interação também, é muito, muito importante isso. Beijo, gente. Bom feriado. Bom descanso para vocês. Até a próxima.